Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Nós entramos na tua presença em oração nesse instante e lhe pedimos, Senhor, que a tua graça, bondade e misericórdia nunca se apartem de nossas vidas. Nós temos consciência que se hoje estamos de pé, não é por causa dos nossos méritos, porque não há em nós nada que nos dignifique a estarmos na tua presença, porque somos pecadores, cheios de defeitos, de falhas, de fraquezas. Por isso reconhecemos que se estamos de pé, é graças a ti. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, e que nesta noite o Senhor possa nos orientar através da tua palavra e também receber, aceitar o nosso louvor, o louvor que levantaremos a ti junto com a nossa família logo mais. Receba, meu Pai, nossas vidas, nossa mente e o nosso coração, nós colocamos diante da tua presença. Se possível, levante as suas mãos ao Senhor e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Boa noite a todos. Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Bom, vamos já deixar nossa Bíblia aberta lá no livro de Jó. Deixe aí a sua Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo de número 1. Hoje, na nossa palestra, depois nós vamos orar pelos primogênitos da família. Esse mês de junho, todas as quartas-feiras, nós vamos dedicar as nossas orações ao primogênito da família. Então, se você ainda não preparou, você pode preparar um pedido pela vida dele, do primogênito da família. E se eu sou o primogênito, então prepare um pedido por você, pela sua vida. E todas as quartas-feiras, nós vamos dedicar as orações aos primogênitos da família, tá? Então daqui a pouco nós vamos orar por eles. E na palestra de hoje nós vamos abordar um assunto que, embora vamos usar como exemplo desse assunto uma esposa, tá? Uma mulher, uma esposa, mas o que nós vamos aprender com ela, com as lições de vida dela, serve para todos. Então, daqui a pouquinho nós vamos compartilhar isso. Deixa a Bíblia aberta em Jó, capítulo 1, e eu já falo para você daqui a pouco qual o versículo que nós
vamos ler. Antes de lermos, vamos cantar esse hino. Esse hino ele é muito bonito e simples também. Ele fala da graça de Deus. Eu costumo dizer que a graça de nosso Senhor Jesus foi um presente que nós recebemos. Se a salvação de nossas almas, da nossa alma, foi um presente especial que Jesus nos deu com o sacrifício da cruz, a graça de Deus sobre nós é um presente maravilhoso que também foi conquistado na cruz do Calvário. Então, olha só, eu fiz questão de colocar no papel a letra do hino, para você poder cantar, mas prestar atenção também na letra, que é maravilhosa, que fala sobre a graça do nosso Deus. Olha que coisa linda. Depois a gente vai estudar a palavra. Muito bonito esse hino, muito profundo também. Não quero fama, não quero aplausos, não quero estar aos olhos da multidão. Eu quero mais da tua graça, dela eu não abro mão, não abro mão da graça, preciso de tua graça, sem ela eu não vivo, fui salvo pela graça, vivo através da graça. Eu não abro mão de sentir tua graça. Olha essa segunda estrofe como é bonita também. Não quero riquezas, não quero status, o que eu mais quero é estar perto de ti. Eu quero mais da tua graça, preciso de tua graça, sem ela eu não vivo, não respiro, não sou nada. Fui salvo pela graça, vivo através da graça. Eu não abro mão de sentir tua graça. Tua graça me renova, tua graça me consola, tua graça me alegra o coração. Tua graça me anima, tua graça me fascina, tua graça me faz cheio da unção. Eu não abro mão da graça, preciso de tua graça. Oh, sem ela eu não vivo, não respiro, não sou nada. Fui salvo pela graça, vivo através da graça. Eu não abro mão de sentir tua graça. Oh, se não fosse a graça de Deus. Glorificado seja o Senhor, meu Deus. Ah, como essa graça tem nos sustentado. Exaltado seja o teu nome. Tem nos feito caminhar. Não era para estarmos aqui, mas fomos alcançados. Eu fui alcançado, você foi alcançado. Eu não abro mão da graça, preciso de tua graça. Sem ela eu não vivo, não respiro, não sou nada. Fui salvo pela graça, vivo através da
sentir tua graça. Que linda, né? Que linda essa letra. Você sabe que a graça de nosso Senhor Jesus é um favor imerecido dado a nós. Então, tudo que nós alcançamos hoje, se você alcança uma bênção financeira, claro, você trabalhou, você se preparou, você estudou, você economizou, mas aquela bênção do Senhor te alcançou, não porque você merece ou eu mereço. Aquela bênção te alcançou por causa da graça de nosso Senhor Jesus. Ou seja, Ele te fez um favor que você não merece, que eu não mereço. Você alcançou uma cura. Não é porque Deus se compadeceu de mim, teve pena de mim ou de você. Não. Foi fruto, a cura foi fruto da graça do Senhor. Ele quis te fazer esse favor, mesmo você não merecendo. Por isso que a graça de Cristo, ela é um presente de Deus para todos nós. Amém? Se você quiser o hino depois, eu posso mandar para você. Vamos lá então, ler Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 11. Nós vamos aprender hoje 4 lições com a esposa de Jó. 4 coisas nós vamos aprender com ela. Mas essa primeira leitura que nós vamos fazer aqui, você vai perceber que Satanás chegou na presença de Deus, e nesse momento Satanás começou a mostrar ao Senhor o que futuramente iria acontecer com Jó. Então é como se Satanás chegasse na presença do Senhor e falasse: olha, daqui mais um tempo, Jó vai fazer isso, isso e isso, vai proceder assim, vai agir dessa forma, dessa maneira aqui. Só que Satanás se esqueceu de uma coisa: o Senhor conhece cada ser humano como a palma de sua mão. Ele sabe do nosso hoje e também sabe do nosso amanhã. Ele sabe quem você vai se tornar amanhã, quem eu vou me tornar amanhã. Com poder ou sem poder, com dinheiro ou sem dinheiro, com riquezas ou sem riquezas, Deus sabe quem nós nos tornaremos. Satanás, ele não sabe do nosso futuro, ele só sabe do dele, que ele está condenado a passar a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Sobre o teu futuro e o meu, só Deus sabe. Mas ele queria convencer a Deus de quem Jó se tornaria num futuro bem próximo. Vamos ler aí para a gente poder entender. Capítulo 1, a partir do versículo 11. Diz assim: entretanto, olha só o que Satanás falou para Deus: entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Eu não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó, na época dele, era o homem mais rico do Oriente. Era um homem respeitado pelas suas posses, pela sua riqueza. Ele não era um pobre, era um homem de posses, de condição. Então, olha o que Satanás falou para Deus: toca em tudo que ele tem, e você vai ver, o Senhor vai ver, se ele não vai te amaldiçoar. Volto a dizer, Deus conhece o nosso amanhã. Deus sabe quem nós nos tornaremos amanhã. No versículo 12, diz assim: então o Senhor declarou ao acusador:
concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença do Senhor. Então, olha só. Deus falou, vamos lá então. Você falou que ele vai amaldiçoar, que ele vai blasfemar. Vai lá, só não toca na vida, toca em tudo que ele tem. Você sabe, ou nós sabemos, que tem pessoas que, enquanto as coisas estão acontecendo da maneira que ela quer, enquanto o vento está soprando favorável a ela faz de Deus ou tem Deus como seu grande amor, como seu grande Senhor. Mas quando o calo começa a apertar, a maioria vira as costas para Deus. Infelizmente, essa é uma realidade. Tem gente que, quando não tinha dinheiro, vivia ao pé da cruz. Foi colocar um dinheirinho no bolso, melhorar um pouquinho de condição, que Deus já deixou de ser o Senhor da vida dela. Hoje ela é serva do dinheiro, ela é serva dos bens que ela possui, ela não é serva mais de Jesus, ela é serva da sua condição. Então, olha o que Deus falou, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida. Outro detalhe importante, quando nós estamos com Jesus, Satanás só pode tocar na nossa vida se Deus permitir. Em toda a história bíblica, você vai ver Deus permitindo Satanás tocar em 3 pessoas apenas. Você vai ver 3 casos, Jó, Paulo e mais um caso. Então, Satanás só pode tocar em quem está em Cristo, se Cristo permitir. Se não permitir, ele não pode te tocar. Isso cai por terra aquela ideia religiosa de ficar demonizando tudo. Sabe? Tudo que acontece é o diabo, tudo que acontece é o demônio, tudo que acontece foi Satanás, tudo que acontece, cai por terra essa ideia. Porque Satanás só pode tocar em você, na sua saúde, na sua família, no seu casamento, se Deus permitir. Se ele não permitir, não vai tocar. E até então, como eu falei, a gente tem 3 casos na Bíblia que Deus permitiu. Será que você vai ser o 4º caso? Será que você vai ser a pessoa escolhida para virar o 4º nome? Acredito que não. Acredito que não. Versículo, onde paramos? 13. Né? 13, vamos para o 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. No versículo 16, diz assim: enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Uma notícia ruim atrás da outra, né? Uma notícia ruim atrás da outra. Versículo 17: enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em três grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Bom, e aí você vai lendo e você vai vendo as notícias que ele foi recebendo,
das perdas, uma atrás da outra. Com certeza, Satanás, que não sabe do nosso futuro, Satanás não tem acesso à minha mente nem à sua, se você não permitir. Ele não pode entrar na tua mente, agir, trabalhar na sua mente, se você não der acesso para isso com as suas escolhas, com os pensamentos que você alimenta na sua mente ou com as atitudes erradas que você tomar. Então, com certeza, diante de todas essas perdas aí que Jó veio tendo, com certeza Satanás só estava esperando a cena que ele tinha falado para Deus, ele vai blasfemar e depois vai amaldiçoar, com certeza. Mas Deus sabia quem era Jó. Olha aqui nos meus olhos, por favor, como Deus também sabe quem é você. Deus sabe quem é você com dinheiro e sem dinheiro. Deus sabe quem é você na igreja e fora dela. Deus sabe quem é você no trabalho e em casa. Eu não sei. Nem você sabe de mim e nem eu sei de você. Mas Deus nos conhece melhor do que ninguém. Quais são as lições que nós aprendemos com a esposa de Jó? Vamos lá no nosso canal no WhatsApp. Eu separei 4 lições importantíssimas. Claro, eu estou usando o exemplo de uma esposa, mulher, mas serve, vai servir para todos nós essas 4 lições aqui. Abre lá no canal no WhatsApp e você vai acompanhar comigo. Bom, o texto que nós compartilhamos aí diz assim: a esposa de Jó é uma personagem bíblica enigmática, pois aparece apenas uma vez em toda a história e nem mesmo o seu nome é citado. Muitos questionam se ela permaneceu casada com Jó e se foi a mãe dos outros filhos de Jó. Contudo, não podemos afirmar nada, pois a Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre ela. O que sabemos da mulher de Jó é que ela devia estar sob muita pressão à medida que tantos acontecimentos catastróficos sobrevinham a ela e ao marido. Ela havia desfrutado de uma vida de privilégio e conforto, sendo respeitada como esposa de um homem íntegro e rico. Aí entra a importância daquilo que a gente sempre fala: você investir na sua base familiar. Hoje nós estamos falando do exemplo de Jó, da sua mulher, da sua família. Mas você conhece outras famílias, por exemplo, que quando tinham uma estabilidade financeira, todo mundo declarava amores uns aos outros. Quando se tinha saúde, era a família mais unida da face da terra. Quando vieram a época das vacas magras, e a época das vacas magras chega na vida de todo mundo, se não chega no financeiro, chega no emocional, chega na saúde, chega numa outra área, mas chega. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. E quantos que quando o dinheiro acabou, acabou o amor na família? Quantos que quando a saúde acabou, acabou o amor também? Nós temos vários exemplos. Lembra do exemplo da Preta Gil? Que em pleno, quando ela ia começar o tratamento de câncer, o que é que o marido fez? Pegou as roupas e deu no pé. Abandonou ela. Largou ela, foi embora. Não dá para mim ficar em hospital com você, não tenho tempo, tal, separou, foi embora. A mulher entrando num tratamento de câncer que mexe com o emocional da pessoa, com o psicológico da pessoa.
E você deve conhecer alguém lá na sua vizinhança, dentro da própria família, que quando a doença chegou, todo mundo virou as costas, ou quase todo mundo virou as costas. Quando o dinheiro acabou, aquela galera lá que vivia, sabe, rodeava você, ou rodeava a pessoa, porque você ou a pessoa tinha dinheiro para pagar bebida, churrasco, festa. Acabou o dinheiro, quantos casamentos que aconteceu isso? Quantos casamentos que a esposa adoeceu e o marido pulou fora, ou vice-versa, o marido perdeu o emprego, perdeu o dinheiro e a mulher caiu fora. Gente, presta atenção nisso, isso é muito sério. Não pense que os problemas só acontecem na casa do vizinho. Não ache que os problemas só acontecem na casa dos outros. Por isso a importância de você investir na sua base familiar. Cuidar da sua base familiar. Com diálogo, com amor, com paciência. Porque no dia mau, se você não tiver uma base familiar sólida, você vai ficar sozinho. Sem contar os filhos que abandonaram os pais na sua velhice, que é assim, aos montes, aos montes. Deixar o pai terminar os seus dias abandonado, sozinho. De repente, porque o pai não tinha posse, porque se tivesse posse, aí suporta, né? Quando se tem dinheiro, suporta tudo. Isso é uma realidade. Então, cuide da sua base familiar. Cuide da sua base familiar. Eu estou dando exemplo dos outros, mas de repente você passou por isso. Você já viveu essa experiência. Quando você precisou, a maioria dos seus familiares não estiveram do teu lado. De repente você viveu essa experiência. Então, de volta ao texto, diz assim: embora sem muitas informações, a mulher de Jó nos ensina 4 lições. A primeira lição que ela nos ensina, o caráter da esposa de Jó foi revelado mediante a provação. Conhece aquela frase que diz assim: quer conhecer alguém? Dê poder para ela. Mas eu vou mais além. Quer conhecer alguém? Tire o poder dela também. E você vai descobrir quem era aquele anjo. Aliás, quem era aquele monstro, aquele lobo vestido de cordeiro. É assim. Então veja que Deus não permite nada na nossa família por acaso. Nada acontece por acaso. Tem problemas que já aconteceram dentro do seu lar, na sua família, que você ficou se perguntando: poxa, mas o que eu fiz para acontecer isso? Por que aconteceu isso? Você ficou tentando entender o porquê e no momento você não entendeu. Mas com o passar do tempo, você entendeu por que Deus permitiu. Não foi Satanás, Deus permitiu aquela turbulência dentro da minha casa. Então, a primeira lição é essa: o caráter dela foi revelado mediante a provação. A prosperidade pode cobrir uma multidão de pecados, mas as adversidades os põem em evidência. O dinheiro faz gente sorrir para você, faz gente declarar amor para você, faz gente te beijar não gostando de você. O poder faz essas coisas. O poder faz muita gente te engolir, dá o sorriso amarelo, embora não goste da sua pessoa. E isso também dentro da família, tá? Isso também dentro da família. Então, o dinheiro, a prosperidade, esconde esse lado falso das pessoas. Mas as tempestades da vida revelam quem é quem. E vou te ser bem sincero: se você tem do seu lado
aquela pessoa, seja sua esposa, seu marido, seja um ente querido seu, que no momento mais difícil da sua vida teve do teu lado. Mostrou para você que ama não a sua utilidade, não a sua condição, ama a sua pessoa. Seja teu filho, seja quem for, se você tem uma pessoa dessa, valorize. Cuide dela, ame ela, tenha paciência com ela, porque gente assim é coisa rara de se encontrar. Valorize, cuide, ame, porque pode ser que você não encontre tão fácil uma pessoa assim. Então o texto diz, ao mesmo tempo em que as chamas da adversidade mostraram as verdadeiras motivações de Jó, revelaram as motivações impuras de sua esposa, revelando qual era o seu caráter verdadeiro. Então Deus, que sabe de todas as coisas, permitiu que Satanás tocasse nos bens na família de Jó, não para que Deus descobrisse quem era Jó, porque Deus já sabia, mas iria ficar revelado quem era a mulher dele. Então veja que para Jó nada mudou. Continuou o mesmo homem, o mesmo ser humano, não blasfemou contra Deus. Nós vamos ler aqui mais à frente. Não murmurou contra Deus. Por outro lado, a mulher dele mostrou as suas garras. Então, meus irmãos, tem problemas, lutas que a gente passa, que o propósito daquela luta não é nem atingir você propriamente dito, mas é de repente revelar muitas coisas que você não sabe. É para te ensinar, é para abrir os teus olhos, é para fazer você entender que nem todo mundo vai estar com você no dia da adversidade. Você já teve suas lutas, não já? Já passou pelos seus momentos muito difíceis? Quer dizer, lutas você tem todos os dias, mas todos nós aqui temos uma experiência de ter passado por aquele momento que você disse assim, dessa vez eu não saio. Agora eu não vou conseguir sair dessa. E você lembra quem ficou do teu lado? Você lembra quem ficou do teu lado? Se você teve uma luta na sua saúde, no seu financeiro, né? A gente teve aí a pandemia, quantas pessoas que perderam o emprego, não tinha renda, não tinha uma reserva de emergência, e foram sustentados pela família. A família ali dividia um pouquinho para cada, ajuda daqui, ajuda de lá. Lembra quem esteve do teu lado nos dias que você chorou? Aí eu pergunto, você vai desprezar uma pessoa dessa? Você vai deixar de amar uma pessoa dessa por causa do jeito dela? Por causa das escolhas que ela fez? Eu falei isso para uma mãe lá em São Paulo, quando ela descobriu, em plena pandemia, ela já tinha uma suspeita, mas ela descobriu que a filha era lésbica. E era a filha que cuidava dela com maior amor. Eu vi. A filha tinha um amor, tem um cuidado com a mãe, de fazer a comida, limpar a casa, e sabe, aquele amor, aquele zelo. E a mãe, religiosa na época, hoje não mais, mas na época era, em plena pandemia, ninguém podia sair de casa, São Paulo, terrível, lá nesse bairro que a gente estava morrendo, foi o bairro que mais morreu gente em São Paulo, lá na zona leste de São Paulo, e ela descobriu e expulsou a filha de casa. E veio falar comigo e queria me convencer a concordar com ela que ela estava certa. E quando eu discordei dela, porque eu falei assim, olha, eu não concordo com a senhora. Quem esteve nos momentos mais difíceis da sua vida, inclusive quando a senhora esteve muito doente, foi a sua filha.
Suas irmãs que moram na mesma rua, ninguém apareceu na sua casa. Seus primos, ninguém apareceu. Foi a sua filha que estava lá, que cuidou, que fazia comida e cuidava da senhora e comprava remédio e tinha que trabalhar. Aí agora, por causa de uma opção que ela é dela, foi ela que quis. Ela que escolheu. Então, por causa de uma opção sexual dela, a senhora vai jogar no lixo tudo que ela fez pela senhora. Não, mas eu não aceito. Bom, você não concordar, cada um de nós somos livres nas nossas opiniões. Tem coisa que você concorda que eu discordo. Você não é obrigado a concordar comigo e nem eu com você, mas nós podemos discordar de algo mantendo um respeito e uma consideração. Não precisa eu te agredir verbalmente porque eu não concordo com você. Nem precisa você me agredir, me bloquear, deixar de ser meu amigo, não sigo mais, porque... Não! Nós podemos discordar em amor. É assim que deve ser entre o casal. Imagina se o casal não concorda e todo casamento é assim. Não existe um casal que tudo a esposa concorda com o marido. E se a senhora é assim, vou lhe dizer uma coisa. Não vou dizer não. Você pode ficar com mágoa de mim. Digo ou não digo? Digo ou não digo? Se você é uma esposa que tudo que teu marido faz, meu marido está certo. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar assim. Você é uma péssima esposa. E vice-versa. Não, eu não vou falar nada para não aborrecer. Péssima esposa. Porque as discordâncias saudáveis, elas são necessárias para ensinar, para evitar, para abrir os olhos. Lembra que eu tenho falado aqui para vocês? Não entregue o seu cérebro a ninguém. Nem a pastor, nem a padre, nem a bispo, nem ao raio que o parta, nem ao marido, nem à esposa, nem a namorado. Você é que tem que administrar o teu cérebro. Amém? Aí você entrega o teu cérebro aos outros, e aí? Aí a vaca vai para o brejo. Então, vamos continuar lendo aqui. Bom, a primeira lição ficou muito clara, né? Quando o dinheiro acaba, ou quando a doença surge, quando os perrengues aparecem, só fica na nossa vida quem é verdadeiro. Quem é amigo do teu dinheiro, vai pular fora. E nem fica nessa, me decepcionei. Não entra nessa. As lutas revelam quem é quem. Por isso reforço, valorize quem teve do teu lado na tempestade. Valorize. Esses homens aí que, quando não tinha nada, a esposa estava ali do lado dele, comeu ovo com arroz, comeu cabeça de peixe, e estava ali, aí o cara ganhou um dinheirinho. Primeira coisa que ele faz, troca de mulher. Agora eu não quero mais a minha, eu quero uma novinha. Pode ter certeza que você vai se arrebentar. Você vai se quebrar todinho. E não é Satanás que vai fazer isso com você, não. É o seu egoísmo que vai fazer isso com você. A sua escolha errada. Então valorize essas pessoas. Dê respeito a elas. Uma vez uma mulher, aqui em Belém, chegou para mim e ela tinha muito dinheiro, tem muito dinheiro ainda, rica. Chegou para mim e falou assim, num atendimento: eu dou tudo o que o senhor quiser. Eu te dou carro, te dou casa, te dou dinheiro, te dou tudo, conforto, eu te dou tudo que o senhor quiser. Eu só quero ser sua amante. Falei, tudo, tá bom. Espera aí que eu já vou te dar a resposta. Aí chamei a Márcia. Quando eu chamei a Márcia, ela levantou da cadeira e foi embora. Aí me mandou mensagem um dia.
falei para ela assim, olha, vai procurar o que fazer, porque você não suportaria 1/3 do que a Márcia suportou comigo. Eu duvido que você passaria fome lá no Piauí, num calor desgraçado, que é um lugar quente. Eu tomei tanta... Desculpa se tem algum piauiense aqui, tá? Mas, com todo respeito, eu tomei tanta raiva do Piauí, que se eu souber que o avião vai passar por cima, eu não pego aquele voo. Porque o lugar que eu e Márcia sofreu mais do que um condenado, além do calor daquele de ferrar, e Márcia rompeu os vasos do nariz dela, e ela vivia com uma toalha aqui para cima e para baixo, porque sangrava o nariz. Passamos uma fome desgramada, teve uma semana lá que foi cuscuz com feijão a semana toda. De manhã era cuscuz, meio-dia era cuscuz, de noite era cuscuz, não tinha dinheiro nem para uma sardinha. Carne de bode é artigo de luxo. Carne de bode é artigo de luxo. Aí eu falei para ela, você ia aguentar passar fome comigo? Falei assim mesmo, vai tomar banho, vai procurar um... Não vou falar. Mas eu fui bem, sabe, bem pesado. Então, imagina, a gente está 25 anos juntos, caminhando para 26. Já passamos cada perrengue que só Jesus na nossa vida. Fora a mudança de cigano, vai para lá, vem para cá, e arruma a mala, e solta a mala, e larga a mala, e pega a mala, e perde mala. Só para o Pará foram 4 vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você acha que qualquer mulher ia querer passar por isso? Então, valorize quem já provou para você que ama a sua pessoa e não a sua utilidade. Estou falando de esposa, mas serve para tudo. Vamos lá então. A segunda, deixa eu abrir aqui. A segunda lição que a gente aprende com a esposa de Jó é que ela tentou desviá-lo da fé. Antes da gente ler aqui a segunda lição, vale a pena a gente ler aqui, capítulo 2 do livro de Jó, versículo 9. Vale a pena a gente ler. Olha só o que ela foi capaz de falar para ele. Quando eu falo que tem mulher que castra o marido e tem marido que mata a mulher com essas palavras, tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita, mas é fato. Você passando por um momento difícil da vida, o que é que mais você precisa? Carinho, consolo, companhia, gente para te sacudir, te encorajar, te motivar. Não é isso? Chegar para você e falar amor, ou chegar para você e falar, filha, tua mãe está aqui do teu lado, filha, olha, você vai se levantar, ô filho, você vai se erguer, meu filho, isso aí é só uma tempestade, e tempestades passam. Aí chega, se aproxima de você, você já, igual uma planta sem água, todo murcho, e fala isso aqui. Capítulo 2, versículo 9. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe, dizendo, deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Isso é palavra de você falar para uma pessoa que já está toda destruída? Perdeu boi, perdeu vaca, perdeu riqueza, perdeu filho, só ficou ele e ela. Sei lá, a palavra de você falar para uma pessoa. Imagina, você está todo quebrado, todo destruído, e aí eu chego para você e falo assim, rapaz, sabe o que você tem que fazer? Hein, Everaldo? Amaldiçoa Deus, morre logo e vai logo embora. Isso é coisa para falar. E eu pergunto para você, tem gente da família que é assim?
que você está passando por um perrengue, aí fica, eu te avisei, eu te falei, eu falei, lembra? Isso não vai ajudar em absolutamente nada. Lembra quando eu te falei lá atrás? O que é que isso vai ajudar a pessoa? Isso vai fortalecer ela em quê? Não é melhor você chegar e falar, olha, eu estou aqui do teu lado, o que precisar de mim, eu estou aqui, vamos lutar juntos, eu vou orar por você, a gente está aqui para te apoiar. Não é melhor fazer isso do que acabar de matar a planta? Mas dentro das famílias existe muito disso. A Márcia sempre comenta isso comigo, que tem gente que quando passa por um problema no casamento, qual é a primeira opção que vem na cabeça dela? Fala para mim, fala para o tio. Não, vou separar. Como se a separação fosse a solução para tudo. E não é. E se tiver filhos, a separação é o começo de uma dor de cabeça longínqua. Então a separação é lá, sei lá, terceira, quarta opção. Mas nunca deve ser a primeira. Primeiro vamos tentar resolver. Agora, esgotou todas as tentativas e não deu? Aí, meu filho, vai cada um para o seu lado, vida que segue, e que o Senhor te abençoe com um fazendeiro, e se for homem, com a fazendeira rica, igual essa aí que queria que eu fosse amante dela, mas você solteiro. Acabou. Mas é a última, a quarta, terceira opção. Tem casal Nutella que é assim, sabe? Qualquer coisinha, vou separar, vou largar, vou embora. Aí dorme no sofá. Se fosse comigo, tu não ia dormir no sofá. Lá em casa a gente sempre tem esse, né? Quando a gente tem nossos desentendimentos, tem esse negócio de, vai dormir na rede. É ruim, vamos dormir na mesma cama. E eu não lembro da noite que a gente dormiu brigado, né? Graças a Deus, né? A gente tem isso como propósito. A gente pode ter os nossos perrengues, mas a gente não vai dormir brigado. Não vai. É a música do Zezé de Camargo e Luciano, né? E se de dia a gente briga. Lembra? Então olha o que a abençoada falou para o cara todo destruído. Pô, para de matar quem já está morto, de esmagar a cana quebrada. Está lá o cara todo arrebentado, errou, tomou uma decisão errada, aí fica a senhora que é mãe, está vendo? Está vendo? E se é religiosa, está vendo? Que o diabo lhe pegou? Eu falei que o diabo ia te pegar. Se é religiosa, é pior ainda. Casar com mulher religiosa, marido religioso, mãe religiosa, cruz credo. Se você tem uma dessa, Jesus te dê força para aguentar. Eu torço por você, campeão, campeã, vencedora, porque eu não teria estômago para aguentar. Vamos lá para a segunda lição. A esposa de Jó tentou desviá-lo da fé. O texto diz assim: com frequência, os que estão mais próximos de uma pessoa podem ser usados por Satanás para desanimá-lo e desviá-lo da fé. Jó perguntou à sua esposa, versículo 10 aí na Bíblia, a pergunta que ele fez para ela. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura, receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. Quer dizer, ela tentou desviar ele da fé. Olha a pergunta que ele fez para ela. Me diz uma coisa, será que a gente só vai ficar recebendo o que é bom de Deus? E nunca seremos provados? Olha que pergunta inteligente. Você vê, ele não pecou contra Deus, não blasfemou, não amaldiçoou, mesmo no momento difícil.
Mas se dependesse dela, por isso, gente, tome cuidado para que você não seja uma pessoa influenciável. Reforço, não entregue seu cérebro para ninguém. Não deixa ninguém te influenciar. Se você é uma pessoa que deixa alguém mudar a sua essência, o seu comportamento, sabe? Mudar a sua cabeça. Tome cuidado com isso, porque o seu fim não vai ser bom. Não seja influenciado por ninguém, principalmente no que diz respeito à fé. Não deixe nada nem ninguém te desviar da fé em Jesus. Nada nem ninguém te desviar da fé em Jesus. O texto diz: podemos dar crédito a Deus pelo bem, mas não pelo mal que acontece em nossas vidas. Deus ainda está no controle quando sobrevém a adversidade. Como aceitar uma adversidade vinda de Deus se Satanás está diretamente por trás dela? Podemos ser abalados pelas circunstâncias adversas e ainda assim ter confiança de que Deus está no controle de tudo e quer o melhor para nós? Qual é a diferença entre fé verdadeira e mera superstição? Quem confia em Deus apenas nos momentos bons e não nos maus, engana a si mesmo sobre sua confiança em Deus. Jó chamou sua mulher de doida. E uma pessoa assim, ela não é confiável de jeito nenhum. Aquelas pessoas que a confiança dela em Deus só está em Deus quando está ganhando dinheiro, quando está com emprego, quando está com saúde, e quando passa por algum momento difícil, a confiança em Deus se acaba, é abalada, e esfria o relacionamento dela com o Senhor. Uma pessoa dessa não é confiável. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Ele declarou dizendo assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Que declaração gloriosa! Será que você pode declarar isso também? Eu falei agora dos perrengues que a gente passou no Piauí, de comer cuscuz com feijão a semana inteira, mas não teve um dia que a gente comeu cuscuz com feijão e blasfemamos contra Deus, né? Deus, eu queria uma picanha, eu queria fala aí uma coisa boa, um salmão, queria um tambaqui assado. Não, comemos o nosso cuscuzinho com feijão, dando risada. Tranquilo. Você sabe que cuscuz e feijão dá gases para caramba. Aí ia para a cama de noite, era aquela guerra de lá para cá, daqui para lá, e dava risada, e passamos. Isso não mudou a nossa fé no Senhor. Amém? Isso não alterou a nossa fé no Senhor. A gente continua o mesmo. Aliás, hoje eu me sinto até um cristão melhor, porque hoje eu sou mais humano, mais maduro. Eu uso o meu cérebro, o cérebro que eu tinha entregado para alguém, eu falei, me dá de volta. Não queriam me dar, eu tomei na marra. O cérebro é meu e eu que vou usar ele. E é o que você tem que fazer também. Terceira ou quarta? A quarta? Oxente, eu pulei não? Cadê a terceira que eu não coloquei? Eu pulei a terceira, hein? 1, 2. Eu mosquei aí, eu escrevi o texto e pulei a terceira. Depois eu compartilho com vocês. Então vamos para a quarta, que seria a terceira. A esposa de Jó se deixou ser dominada pelo medo.
O que Jó precisava de fato era de consolo e de compaixão. Infelizmente, quando uma esposa sente-se ameaçada pela insegurança e instabilidade, com frequência ela é consumida por seus próprios medos e não é capaz de encontrar forças e coragem para ser companheira e compassiva. Eu falei no início, a gente está falando de uma mulher, de uma esposa, mas isso serve para os dois lados da moeda, tá? Tem horas que o que a pessoa quer de você não é teu dinheiro, não. Tem familiar que o que ele quer de você, sabe o que é? Só os seus ouvidos emprestados, para você ouvi-lo sem criticar, sem ficar falando o que eu disse. Lembra? Tá vendo? É cabeça dura. Eu te falei. Não, ele não quer ouvir isso de você. Ele quer consolo, ele quer carinho, ele quer o abraço, ele quer, sabe? Deixa para puxar a orelha no momento certo, porque tudo tem a sua hora certa para falar. Amém? Tem horas que o teu marido quer é só deitar no teu colo. Ele não quer fazer amor. Ele não quer namorar. Ele não, nem como é que é o nome do remédio? Pode falar. Nem azulzinho, nem o chá da dona cheirosinha do ver o peso dá jeito nele. Sabe o que é que ele quer? Ele só quer um cafunézinho. Ele quer se sentir confortável nos braços da esposa dele. Só isso. Outro dia eu estava com uma enxaqueca, rapaz. Eu deitei na cama, uma enxaqueca. Aí a Márcia veio, fez um cafunézinho aqui do lado. Ela disse que eu peguei no sono, ronquei. Acordei no outro dia, novinho em folha. Né? Hã? Novinho. Não fala. Novinho em folha. E a mesma coisa. Tem dia que o seu filho quer, sabe o que é? Só um abraço da senhora. Teu filho só quer que a senhora dê um abraço, dê um beijo e diga assim: filho ou filha, ó, conta com a mamãe. Só isso. A sua esposa tem dias que o que ela quer é só isso. Um abraço, um beijo, um eu te amo. Só isso já vai revigorar as forças dela. Só isso. Bom, para a gente terminar, diz assim: por um lado, a esposa de Jó era uma mulher comum e normal, que não foi capaz de suprir as necessidades de seu marido no momento de adversidade. Nós vamos orar agora pelos primogênitos, pela nossa família também, mas antes de orar pela sua família, eu queria que você fizesse um pedido ao Senhor. Qual o pedido, pastor Jamison? Peça a Ele que Ele te faça capaz de suprir as necessidades dos seus familiares no momento que eles precisarem. E quando eu falo de suprir necessidade, não estou falando de dinheiro. Não estou falando de você dar dinheiro. Se precisar, sim. Mas seja qual for a necessidade. De repente é uma oração. Olha o que a gente vai fazer. Orar pelos primogênitos. De repente é uma ligação. Uma ligação. Meu irmão caçula ontem fez aniversário. Todo mundo, os irmãos, mandaram mensagem e tal. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o que ele não fez comigo. Dia 21 de maio, eu fiz aniversário. Ele não me ligou. Só botou uma mensagenzinha lá no grupo da família. Deus abençoe grandemente, meu irmão. Mas ontem eu liguei para ele. Falei que amava. Falei que ele era importante na minha vida. Falei para ele dos valores que ele tinha para mim. Sei lá, de repente ele estava precisando dessa ligação. E se eu fosse egoísta?
né? Deixa para lá. Mas se eu fosse egoísta, não ligou para mim, não vou ligar para ele. Gente, nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes? Porque somos cristãos. Essa é a essência do Evangelho. Se você é seguidor de Cristo e é igual a todo mundo, você não é cristão. Então vamos fazer a diferença na vida da nossa família. Peça isso ao Senhor: Senhor, me faça ser capaz de suprir, seja qual for a necessidade dos meus familiares. De repente, vai chegar o dia que sabe qual é a necessidade dele? Você dormir uma noite lá no hospital como é que fala? Acompanhante. O marido da Preta Gil não quis. Tem filho que não quer. Eu conheço família que tem 6 filhos e a mãe tem que pagar a enfermeira que fala, né? A técnica para poder estar lá no hospital, porque tem 6 filhos morando na mesma rua e não ficam com ela. Tem uma pessoa próxima nossa que tem, sabe quantos filhos? 12. Sabe o que é que fizeram com uma vovó de 95 anos? Deixaram ela doente, sem remédio, fizeram empréstimo com não sei como, porque depois de 80 não pode mais, mas conseguiram. Deixaram a bichinha cheia de feridas no corpo, que aqui a gente chama de é isso aí. Triste, o corpo todo, 12 filhos. Aí a filha foi lá, pegou, cuidou da mãe, fez um grupo, colocou lá: a mamãe precisa de X valor para isso, X valor para isso. Quem disse? 2 lá deram, um deu 30, outro deu 50 reais. Ninguém ajuda com nada. Nem para ligar, mamãe já morreu ou está perto da morte. É triste, mas é uma realidade dura. Então que o Senhor nos dê capacidade para suprir as necessidades da nossa família quando precisar. Sem reclamar, sem murmurar e sem choramingar. Com amor de coração. Amém? O senhor está ensinando isso, o senhor faz? Pergunte para minha família. Pergunte para minha esposa se eu dou testemunho de marido cristão para ela, para os meus pais que estão ali, pergunte. Porque para ensinar, você tem que ser exemplo. Para ensinar, você tem que ser exemplo. Amém? Fique de pé, por favor. Depois eu vou achar, eu pensei que eu tinha salvo, mas eu vou achar, eu escrevi a 3ª lição, eu vou compartilhar com vocês. Mas olha, que lições importantes para a vida familiar. Feche os seus olhos. Seu primeiro pedido ao Senhor, antes de orar pela sua família, peça isso a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser capaz de poder suprir as necessidades da minha família quando eles precisarem. Eu quero ser pai para suprir a necessidade do meu filho, de um abraço, de atenção, de conselho. Eu quero ser mãe para isso. Esposa, marido, irmão, nos faz, Senhor, porque só o Senhor sabe o dia de amanhã. Eu não sei, nós não sabemos. Então nos faça capaz de suprir as necessidades da nossa família, na doença ou na saúde, na prosperidade ou na escassez.
ore pela sua família. E agora, você que trouxe o seu pedido pelo primogênito da família, ore por ele, apresente o pedido a Deus agora. Ore pelo seu primogênito agora. Peça pela vida dele, pela vida pessoal, pela vida física, pela vida emocional, familiar, sentimental. Ore pela sua casa. Ore pelo teu casamento. Ore pelo teu marido, esposa. Ore pela tua esposa, marido. Ore pelos seus filhos, pelos seus pais. Fale com o Senhor aí agora. Fale com o Senhor. Eu também vou fazer a minha oração. Guarda a nossa casa, meu Pai. Restaure a família que precisa de restauração. Restaure o casamento que precisa de restauração. Que toda arma forjada de Satanás contra a nossa casa caia por terra e não prospere de maneira nenhuma, Senhor. Livra da bala perdida. Livra dos homens perversos, livra dos homens sanguinários, Senhor. Que os teus anjos se acampem para guardar a nossa casa e a nossa família. Nós colocamos todos aos teus cuidados. Você que está com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai, sua mãe, dê um beijo na sua família e diga que você ama. Diga para sua mãe, diga para seus filhos que você ama. E você que não está, quando tiver a primeira oportunidade, você vai fazer isso também. E que a graça de nosso Senhor Jesus transborde dentro da nossa casa e da nossa família. Estenda as suas mãos na nossa direção. Nós abençoamos o seu descanso, a sua noite, dizendo que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Que Ele te ilumine e te proteja. Que Ele te dê forças, ânimo e coragem. Que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada. E seja com cada um de vocês, com os seus familiares, não só hoje, mas amanhã e para todo o sempre. E todos digam amém e graças a Deus. Amém? Antes da gente sair, domingo nós estamos fazendo o estudo das parábolas de Jesus, às 7 da manhã e às 9 da manhã. E se você aprende o que é o Evangelho na sua essência, nunca mais ninguém entra na sua mente, a não ser Cristo que vai habitar nela. Então é importante você conhecer a palavra, é importante você mergulhar no Evangelho. A outra coisa, se o Senhor te tocar, nós temos aí os aluguéis para serem pagos até o dia 12 agora. E
E não tem sido fácil, tem sido desafiador, e eu sempre compartilho com vocês os nossos desafios. E esse mês a gente quer renovar a pintura da igreja, tem mais algumas coisas que precisam serem feitas, então a gente conta com cada coração generoso como o seu para nos ajudar. Então, se você quiser fazer a sua doação, o cesto está aqui, fique à vontade. Se quiser usar o cartão, procura a Márcia, ela vai ligar a maquininha. E se precisar da chave Pix, gvoficial2574@gmail.com. Tá bom? Deus abençoe, tenha um bom descanso, tenha uma boa noite, uma